Naquela noite, enquanto o vento soprava, um pressentimento tomava conta do coração de Maria. Algo no ar estava diferente, algo sombrio, que fazia o mundo parecer parado no tempo. Ela sentia no fundo de sua alma que algo terrível estava para acontecer, e o medo, silencioso e inquietante, fazia seu coração bater mais forte. Era como se o próprio céu se preparasse para escurecer. Ela sabia, de alguma forma, que o tempo de seu filho havia chegado. Não era a dor de uma mãe qualquer, mas a dor de uma mãe que sabia que o destino de seu filho estava entrelaçado com o destino de toda a humanidade. Maria não estava com ele no jardim do Getsêmani, mas cada lágrima que ele derramava parecia ser sua também. Ela não podia ver, mas sentia a angústia de Jesus como se fosse sua própria agonia. Ele, o Filho de Deus, sentia-se esmagado pela solidão, pelo peso dos pecados do mundo. E ela, sua mãe, compartilhava esse peso, sem nem mesmo estar ao seu lado. Quando a notícia chegou, foi como um golpe certeiro no coração. Jesus havia sido preso. A angústia tomou conta de Maria. Não havia gritos, nem desesperos, apenas um silêncio profundo e doloroso, um silêncio que só uma mãe pode entender. Ela sabia que aquele momento marcaria o fim de um ciclo, mas ao mesmo tempo, o início de um outro ainda mais doloroso. As palavras de Simeão no templo, quando o menino Jesus foi apresentado, ecoaram em sua mente. Uma espada transpassará a tua alma. Agora, ela sentia aquela espada cravada em seu coração, sem poder fazer nada para impedir. O caminho para o Calvário foi longo e angustiante. Maria observava de longe, seu olhar fixo em Jesus, que era arrastado pelos soldados. A cada passo, ela via a dor estampada no rosto dele. Ele estava marcado, dilacerado, com o corpo espancado e o espírito abalado, mas ainda assim continuava a carregar a cruz. Ela queria correr até ele, interromper aquele sofrimento, mas sabia que não podia. O que ele estava fazendo não era apenas pelo bem dele, mas por todos. Maria seguiu o percurso até o Gólgota, o monte da crucificação. Não falava, não gritava, apenas caminhava em silêncio, observando o filho a ser levado ao seu destino. Cada passo que ela dava era um passo mais próximo da perda. Quando ele caiu diante dela, ela sentiu a dor atravessar seu peito. Seus olhos se encontraram por um breve momento e Maria viu neles uma mistura de dor e amor. Jesus não precisava de palavras para comunicar o que sentia. Ela sabia, de alguma forma, que ele estava carregando não apenas a cruz, mas a salvação de todos os homens, e o peso de tudo isso estava se refletindo naquela queda. Quando chegou ao Gólgota, Maria estava ali, aos pés da cruz, em silêncio. O céu se tornara negro e a terra parecia tremer. O sacrifício de seu filho estava sendo consumado diante dela, mas ela permanecia firme, silenciosa, absorvendo cada dor que transpassava sua alma. Ela não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que a missão de seu filho estava sendo cumprida, mesmo em meio ao sofrimento incompreensível. A espada profetizada por Simeão agora a perfurava com uma força imensurável. Quando ele expirou, o mundo pareceu parar. O sol escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. O filho de Maria havia morrido. Ela, como mãe, sentia uma dor insuportável, mas ao mesmo tempo havia algo em seu coração que sabia que aquilo não era o fim. Não poderia ser o fim. Não depois de tudo o que ele havia dito, de tudo o que ele havia prometido. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e entregue a Maria. Ela o tomou em seus braços, o mesmo corpo que uma vez carregara em seu ventre, agora morto, frio, imortalizado em sofrimento. Ela tocou suas mãos, agora marcadas pelos pregos, e beijou seu rosto. Ele já não respirava, mas ela sentia o peso de sua morte como se fosse sua própria. No entanto,
Mesmo diante de tão grande perda, uma chama de esperança começava a nascer dentro dela. Ele havia dito que ressuscitaria, e apesar da dor imensa, Maria ainda acreditava. Naquela madrugada silenciosa, quando a dor da perda ainda queimava em seu peito, Maria ouviu um grito de esperança. Maria Madalena apareceu, apressada, com os olhos arregalados de incredulidade. "Ele não está mais no túmulo", disse ela. Maria olhou para ela com uma esperança renovada, e seu coração, que há tão pouco havia sido transpassado pela dor, agora sentia uma chama de luz. "Ele vive", pensou Maria. "Ele vive." Na manhã do terceiro dia, Maria, com o coração cheio de ansiosa expectativa, se encontrou com Jesus. Ele apareceu diante dela, ressuscitado, glorioso. A dor que ela sentia se transformou em um êxtase de alegria. Ele estava diante dela, vivo, vencedor da morte, e as palavras que ele havia falado antes da cruz finalmente faziam sentido. Maria não precisava de mais explicações, pois, no profundo de seu ser, ela sabia que ele havia cumprido a promessa que fizera. Ela o abraçou, e naquele abraço, a morte não tinha mais poder. A dor havia sido transfigurada em glória, a cruz em um sinal de redenção. Maria sabia que, a partir daquele momento, a humanidade não mais andaria sozinha. O filho que ela havia dado à luz em Belém, o filho que morrera por todos, agora vivia para sempre, e com ele, a esperança da ressurreição. Nos dias que se seguiram, Maria permaneceu em oração, em silêncio, contemplando o mistério que agora se desdobrava diante de seus olhos. A casa onde os discípulos se escondiam estava cheia de incertezas e temores, mas nela havia uma serenidade misteriosa. Ela não precisava ver mais milagres, nem ouvir mais palavras. Sua fé já havia se transformado em certeza. O ressuscitado havia voltado a ela, e com ele trouxera ao mundo a promessa cumprida. De tempos em tempos, ela ouvia relatos. Ele aparecera a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, depois a todos reunidos no cenáculo. Cada testemunho reacendia nos corações vacilantes dos apóstolos a certeza que Maria já trazia consigo desde o momento em que o vira ressuscitado. A presença de Cristo agora era outra, gloriosa, divina, mas, ao mesmo tempo, tão próxima quanto sempre fora. Maria não buscava estar no centro das aparições. Tampouco reclamava lugar algum entre os discípulos. Sua missão era outra: conservar no coração tudo o que via e ouvia, como fizera desde o princípio. Ela se tornara a rocha silenciosa onde os outros se apoiavam. Sua fé fortalecia os que ainda tremiam. Sua presença materna era um consolo entre os temerosos. Ela era, de certa forma, a primeira igreja, já unida ao ressuscitado e firme na esperança. Quando Jesus apareceu novamente, agora diante de todos, e soprou sobre os apóstolos o Espírito da paz, Maria estava entre eles, em oração. Ela não falou, mas seu olhar, profundo e sereno, dizia tudo. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela havia repetido essa confiança em toda a sua vida, e agora via seu cumprimento diante dos próprios olhos. 40 dias se passaram, e então chegou o momento da partida. No Monte das Oliveiras, os discípulos estavam reunidos com Jesus. Maria, em silêncio, contemplava. Seus olhos não choravam. Não havia lamento, apenas uma paz profunda. Cristo falou-lhes uma última vez, prometendo o Espírito Santo e instruindo-os a serem suas testemunhas até os confins da terra. E então, diante deles, ergueu-se aos céus. Ela olhava para o alto. Seu filho agora subia ao Pai, glorificado, vitorioso, levando consigo a humanidade redimida. Não era uma separação, mas uma nova forma de presença. Maria compreendia. Com o coração já unido ao dele, ela esperaria mais uma vez em silêncio a vinda do Espírito. E ali, naquela espera orante com os discípulos, nasceria enfim a igreja. A cruz estava vazia, o túmulo também.
Mas em seu coração tudo estava pleno, porque Cristo havia vencido. E Maria, a mãe silenciosa e fiel, sabia. A história apenas começara.